Olá, o Iluminuras de hoje tem literatura policial e uma visão prática sobre gestão e governança pública. Um dos nossos convidados é Lindoberto Ribeiro. Formado em Direito, ele seguiu carreira policial e escreve sobre o assunto. Antes, eu converso com o diretor de planejamento do Tribunal de Contas da União, Daniel Luiz de Souza. Auditor do Tribunal de Contas, Daniel é autor do livro Gestão e Governança Pública para Resultados, uma visão prática. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo. Bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado. Bom, eu sei que você diz o seguinte, que ler e escrever não são paixões, mas são necessidades. É isso. Mas em que sentido? Pessoal, profissional, as duas coisas? As duas coisas. Principalmente profissional. Por quê? Eu trabalho com planejamento e gestão há aproximadamente 13 anos. Né? E durante esse tempo, a gente sempre lê muitos livros técnicos e tudo mais, e eu sempre sentia uma falta muito grande, eu junto com os colegas que publicamos o livro, a gente sempre sentia uma falta muito grande de livros voltados para planejamento e gestão, mas que fossem diretamente associados à administração pública, ou seja, associados ao dia a dia dos órgãos públicos. E isso a gente nunca encontrou, né? Então, daí surgiu a necessidade de nós construirmos, escrevermos um livro que fosse voltado para isso. Você falava aí sobre gestão e planejamento. Isso. Eu sei que você gosta de liderança também. Aham. Tem muitos livros sobre isso. E a sua ideia, né, é sempre aplicar no dia a dia. Essas suas leituras que a gente falava aqui são para aplicar no dia a dia, no cotidiano, no trabalho? Isso. Não adianta nada você pegar um livro e ficar só na teoria se você não puder traduzir ele para a prática. E o que a gente busca o tempo inteiro é traduzir a teoria para a prática, né? Tanto no livro como no seu dia a dia. De nada vale uma boa leitura, uma boa teoria, se você não puder reduzir em termos práticos. E é isso, Daniel, que você aplica aqui nesse seu primeiro livro, Gestão e Governança Pública para Resultados. Uma visão prática. Você enfatiza essa visão prática. Isso. Essa é a ideia. Isso, a ideia é justamente essa. É a gente pegar todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses 13 anos e trazer para uma prática, né? Então, tentar mostrar para gestores, interessados, administradores, como você fazer um bom planejamento, uma boa gestão e exercer uma boa liderança na prática. Agora, que falta isso faz? Como é que a gente pode avaliar isso? A falta de uma boa gestão no país, de uma boa governança? A boa gestão, ela é tudo na administração de um país, não só de uma empresa, mas de um país. É interessante que as pessoas falam sobre a corrupção. A corrupção, ela leva muito dinheiro. A gente sabe que leva muito dinheiro do país. Mas mais do que a corrupção, a má gestão e o desperdício, eles fazem com que o país perca muito dinheiro também, né? Só para você ter uma ideia, se desperdiça mais dinheiro com a má gestão do que com a corrupção. E poucas pessoas sabem disso. Porque a corrupção, ela traz uma questão mais emocional. E já a má gestão, você não consegue ver tão claramente isso. Você falando isso, me vem à cabeça imagens de remédios já vencidos num galpão, alimentos também vencidos num galpão, praticamente esquecido. Essa é a imagem que a gente tem. Que exemplos que a gente pode dar aqui? Esse exemplo que você deu é excelente, porque o que acontece? Quando o cara não faz uma boa gestão, ele compra mais do que ele precisa. E quando ele compra mais, no caso do remédio que você pegou e falou, ele compra mais do que ele precisa e não é feita uma boa distribuição, e a boa distribuição é gestão, você tem desperdício. E aí, se você faz uma gestão bem feita, não há esse desperdício, você só compra o que é necessário, você só utiliza o que é necessário, e aí você não desperdiça tanto dinheiro. E acontece demais no país, nós temos exemplos gigantescos no país. Tem algum que você possa citar aqui pra gente? Tá, há um tempo atrás, uns 5 anos, nós fizemos um trabalho de definição de indicadores de desempenho de uma organização, né? Durante esse trabalho, a gente percebeu que a organização ela não avaliava os seus gastos, ou o que ela comprava. Não fazia bem isso. E à medida que a gente foi construindo os indicadores, a gente percebeu que a organização ela foi melhorando e reduziu os seus gastos. Isso é um exemplo de boa gestão. Aqui mesmo na capa, você já destaca aqui alguns pontos, né? Controle e gestão, governança, cultura orientada a resultados, flexibilidade estratégica e comunicação. Todos esses pontos eu imagino que sejam muito importantes. Mas a gente até falava aqui antes da entrevista, a comunicação é um desses pontos-chave. Claro, Como? A comunicação ela é fundamental. Quando a gente estava conversando, nós falamos justamente sobre isso. Não adianta nada você fazer um bom plano, você ter boas ideias, se os seus colaboradores, as pessoas que executam, elas não sabem nada sobre isso. Então você fez um plano excelente, você vai executá-lo, mas a pessoa que está lá na ponta, que vai executar, não conhece. Como é que você vai fazer para ele ser bem executado? É difícil. O topo da administração, ele colabora muito com a elaboração de um plano, mas quem executa é quem está na ponta. Então a comunicação ela é fundamental para tudo, principalmente para isso aí.
Os 3 autores aqui do livro são servidores do Tribunal de Contas da União. Hoje você é diretor de planejamento do tribunal. Agora, por que um livro nesse aspecto sobre governança pública? Há uma lacuna aí no mercado? O que vocês sentiram? Ah, com certeza. Durante esses anos que a gente trabalhou com isso, e a gente sempre foi atrás de entender um pouco mais da parte da teoria, da literatura, a gente nunca encontrou um livro que falasse sobre planejamento, gestão e governança que fosse voltado com um olho para a administração pública, né? E principalmente a questão prática. Então, por isso a gente resolveu escrever. Por quê? Porque na administração ela tem muita falta disso, de uma visão das pessoas que trabalham diretamente com a administração, e não simplesmente o pessoal que trabalha com a iniciativa privada e com a teoria. Bom, o livro é seu, do Cláudio e do Leonard aqui. Vocês 3 escreveram. Como é que foi dividir aí um livro entre 3 pessoas? É difícil? É difícil, principalmente porque assim, nós escrevemos tudo, de tudo um pouco. Não foi assim separado. Aí eu vou escrever um capítulo, você vai escrever o outro capítulo. Apesar de ter mais a participação de um ou de outro em determinado capítulo, mas nós escrevemos o livro como um todo. Então, quando você escreve sozinho, você coloca as suas próprias ideias. Quando você escreve em 3, que foi o caso aí, você tem que saber dividir e mesclar bem o trabalho de cada um. Então, essa foi a parte mais complicada, eu diria. E como é que vocês fizeram isso? Quanto tempo levou? Como é que vocês se organizaram? Você, por exemplo, escrevia todo dia, já tinha algumas coisas, algumas ideias prontas, já tinha alguns arquivos prontos. Como é que você fez? Quando a gente resolveu escrever o livro, eu tinha, lógico, os trabalhos que eu fiz lá do TCU, principalmente, né, de artigos e tudo mais que eu escrevi, mas a ideia nasceu do nada. Nós resolvemos trazer o que a gente já conhecia em termos práticos e colocar num livro. E assim, não dá para você escrever todo dia, né? E a gente levou 2 anos para construir o livro. Porque à medida que você vai construindo, é interessante, vão surgindo ideias novas, vão aparecendo contextos novos, e você vai aperfeiçoando o tempo inteiro. Eu acredito até que se nós fôssemos escrever hoje, a gente mudaria bastante coisa no livro, né? Mas foi um trabalho bem gostoso, que durou 2 anos e que teve a participação de todos os 3 bastante em todos os momentos. E você escrevia todo dia? Não, todo dia não. Como eu disse, não dá para você escrever todo dia, né? Mas principalmente nos finais de semana, em que você tem um tempo mais livre, você faz o seu trabalho durante o dia, a semana, e no final de semana você consegue ter um pouco mais de tempo para refletir sobre aquilo que você trabalhou e dar uma adiantada no livro. O livro é intenso, né? É complexo, é voltado para todo público que se interessa, claro, por essa área. Agora, o que você destaca, Daniel? O que não pode ficar de fora de um livro como esse? Eu coloquei aqui naqueles 4 pontos que vocês já colocam aqui na capa. Mas quais são os desafios, os grandes desafios hoje? Quando a gente fala em organizações públicas, o maior desafio não é nem planejar, é executar, né? No Brasil, apesar de a gente ter um problema muito grande com planejamento, principalmente planejamento de longo prazo, mas a maior dificuldade no Brasil e nas organizações públicas no Brasil como um todo é executar o que ela planeja. E no livro a gente tem um capítulo que trata justamente sobre isso. Não adianta só você planejar bem se você não vai executar aquilo que você planeja. E é uma ênfase que a gente dá no livro muito grande. Como é que é esse planejamento para ser executado? Ah, isso foi ótimo você ter perguntado. O livro a gente trata dos planejamentos que a gente chama de planejamento estratégico, tático e operacional. O que seria o de longo prazo, que é o estratégico, o tático, que é aquele de médio prazo, e principalmente o de curto prazo. Você tem que ter entregas em cada um desses períodos, longo, médio e curto prazo, para você fazer um planejamento bem feito. E o livro trata de todos os 3 períodos. Algum deles é mais importante ou os 3 são? Não existe um período mais importante que o outro. O mais importante é você ter um bom planejamento e, principalmente, executar aquilo que você planejou. A gente falou aqui bastante sobre o livro, né? Essa visão prática, para terminar, é a chave. É claro, não adianta nada você escrever só sobre a teoria. Se você for atrás de autores, você vai ver uma gama infinita de autores que tratam da teoria. Mas o que a gente buscou aqui foi justamente trazer a prática, o nosso dia a dia, o dia a dia das organizações de que nós trabalhamos, que nós conhecemos, para poder mostrar para as pessoas o seguinte, ó, isso é que faz a diferença. Não só a teoria, mas principalmente a prática. É o seu dia a dia, é a vivência das pessoas e o que nós fizemos durante esses 13 anos de conhecimento sobre planejamento. Caminhando já aqui para o final do nosso blog, da nossa conversa aqui, Daniel, a gente falou bastante sobre o livro, queria conhecer também, né, que autores você gosta, que livros você gosta, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler tudo, né, desde quadrinhos até livro de ficção, eu gosto de ler absolutamente tudo, né, não tenho um autor especificamente que eu gosto, mas eu gosto muito de um autor brasileiro chamado André Bianco,
que ele fala muito sobre, é até engraçado, que é livro de vampiros, sobrenatural. Tem um livro dele que eu li recentemente, que é o Senhor da Chuva, que trata sobre anjos e demônios. Eu gosto muito desse tipo de livro. Também gosto muito do Dan Brown, Símbolo Perdido, Fortaleza Digital. Eu acho que são livros bacanas que eu gosto de ler. Agora está numa fase também muito prática, muito do livro, não é isso? Isso, muito prática. Tem outra coisa também que eu gosto de ler, são livros técnicos. Eu acabei de ler, anteontem, um livro sobre liderança, alta liderança, do Ken Blanchard, e eu estou gostando muito. Gostei muito dele e comecei a ler outro da Miriam Bergamin. A gente falou bastante sobre gestão e planejamento, principalmente. Liderança é outro ponto? Liderança é um ponto fundamental. Nada você consegue fazer se você não tiver uma boa liderança. E lembrando que liderança pode ser exercida por qualquer um. Em determinado momento você vai ser o líder, eu vou ser o líder, tudo depende da situação. Mas o líder ele é fundamental para você conseguir sucesso, principalmente o sucesso organizacional. Eu perguntaria justamente isso. O líder, ele nasce com esse talento ou ele pode ser treinado? Você tem as duas situações. Você tem o líder que é o líder nato, aquela pessoa que já nasce com características de liderança, e você tem a pessoa que aprende a ser líder. Existem técnicas que você pode ensinar as pessoas a serem líderes. Então você tem as duas situações e todas você consegue sair do outro lado. Liderança também está no livro. Está no livro também. Ok. Daniel, é isso? Muito obrigado pela nossa conversa aqui, por ter trazido tantas novidades aqui sobre gestão e governança pública. Foi um prazer receber você aqui. O prazer foi todo meu e obrigado pela oportunidade. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o escritor Lindoberto Ribeiro. O intervalo é curto, hein? Até já. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o escritor Lindoberto Ribeiro aqui comigo. Tudo bom, Lindoberto? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, você se formou em Direito, mas se voltou para a carreira policial. É policial civil aposentado. Sim. Aqui no Distrito Federal. Agora, sempre gostou de ler, de escrever. Tem Sim. contos publicados e agora um romance. Agora, quais são os seus temas? Sempre na área policial. Meus contos sempre foram na área policial, contos policiais, né? Certo. Agora, olha só. Você se interessou por essa área policial por causa da profissão ou você já escrevia sobre isso antes? Não, eu já escrevi algumas crônicas, né? Na época eu fui oficial do Exército, algumas crônicas relativas à atividade militar. Inclusive, tem texto publicado na revista do Exército, na minha época do Exército. E depois fui pegando gosto por essas ficções policiais. Você sempre gostou de ler e escrever, então? Sempre. Sempre escrevi pequenos textos, pequenas crônicas. E o que você escrevia, o que você lia, o que você gosta? Eu gosto de ler quase tudo, né? Assim, eu não tenho, eu gosto de ler só poema, só o fulano de tal. Não. Eu gosto de ler, se o título e a síntese me agrada, eu vou lá e compro o livro e leio. E você compra muito por indicação de amigos, vê pela internet, vai na livraria? Por indicação de amigos, principalmente, né? E vai passear na livraria, você vai lá ver uma coisa interessante e compra. Bom, você tem aqui contos publicados, né? Eu estou aqui com um desses livros. Um dos seus contos está nesse livro aqui, Os Bastidores do Crime, Contos Policiais. Nesse aqui, por exemplo, o que você aborda, como é que é a história, qual que é o seu tema? Nessa coletânea, eu abordo a atividade policial em Brasília, né? Peguei um caso, um tráfico em que envolvia familiares, todos os traficantes eram família, mulher, marido e filho, né? Numa cidade satélite, no Santa Maria, e desenvolvi a história em cima dessa pequena... um fato verídico que eu adaptei para uma ficção. E como é que você faz isso? Você escreve geralmente de noite, de dia, você tem um horário, como é que você desenvolve suas histórias? Sempre nos horários vagos, né? Você não tem, vou escrever só à noite. Não, eu pego um horário que esteja disponível e também tem, estou com vontade de escrever, sento lá e vou escrever. Não tenho obrigação, eu não trabalho por obrigação de escrever. Agora, como é que as histórias surgem na sua cabeça? São coisas que você vê, que você via no dia a dia na sua atividade policial, um inquérito, uma pesquisa de campo ou um trabalho de campo? Como é que surge isso na sua cabeça? Surge desses fatores todos e mais o que a gente vivencia, né? Passou, toma conhecimento, um colega passou a situação X, um amigo passou a situação Y, então a gente pega esse fato e
com uma linha dorsal e vai criando alguma coisa em volta disso. Porque eu sei que a pesquisa é bem importante, não é? Sim, você tem que pesquisar bastante, porque, por exemplo, no meu livro, Meninos de Deus, ele se corre nos anos 80. Então você não pode jogar nos anos 80 um celular, né? O metrô em Copacabana, que não existia na época, né? Então você tem que fazer um monte de pesquisa para não jogar dentro de um conto, dentro de um livro, fatos ou acontecimentos que não... objetos que não existiam na época, né? Você tem contos publicados ali em outras coletâneas, mas eu vou já pular aqui, já que você está falando, vou pular aqui direto para o seu primeiro romance, que se chama Menino de Deus, a história de um sequestro. Para começar, como é que foi saltado os contos para o primeiro romance? Como é que foi esse salto? Na realidade, seria um conto que eu estava escrevendo para mandar para uma editora, para um concurso também de coletânea de contos, e ficou muito grande. Quando eu fui ver, já tinha 4 vezes mais que os caracteres permitidos. Eu falei, não, eu vou continuar, porque eu tinha muitos fatos a colocar, muitas histórias, muitos detalhes para colocar, e fui me aventurando, fui deixando expandir, deixando crescer naturalmente, e até chegar no formato final. Foi um desafio? Você pensou em alguma hora em cortar? Falei, não, está grande para um conto, eu vou cortar? Ou você falou, não, isso aqui já... Não dava para cortar, porque a história estava muito interessante, muito intrigante e gostosa de escrever. Então eu falei, não vou cortar, porque seria a mesma coisa se fosse abortar um filho, né? Então não vou cortar, vou levar adiante até ver onde vai dar. E deu no livro, né? E o que você pode contar dele pra gente? Menino de Deus, a história de um sequestro, acaba de ser lançado. Adianta um pouquinho dele aqui pra gente. Sim, ele aborda a vida, o dia a dia, um caso de um dia a dia de 2 detetives particulares que foram lançados na Detetives S.A., que é a mesa de som, é o Nestor e o Branco, que são contratados por um americano para achar a filha, o filho e a esposa que vieram para o Brasil. Após uma luta judicial, ele ganhou a guarda do filho e a mãe desobedeceu e veio para o Brasil. E já tinha se integrado a seita Meninos de Deus, que surgiu nos anos 60, movimento pós-hippie, nos Estados Unidos, e fugiu para o Brasil. E não deu mais notícia para a família, para ninguém saber onde ela estava. E essa é a história básica. Essa é a história básica. E você me contava aqui antes da entrevista que você pegou, claro, alguns casos reais. A seita, por exemplo, partiu de uma história real. Sim. Como? Um amigo, né, se envolveu, né, muito rapidamente com essa seita, e aí eu falei, é um bom motivo, né? E aí eu criei esse fato do sequestro para poder usar o nome da seita, né, e desenvolver a história. Novamente, a sua atividade policial é chave aqui, né? Você utilizou muito da sua experiência aqui no livro. Sim, alguns fatos eu puxei, né, da nossa vivência policial para acrescentar alguns toques no livro, para algumas nuances que acontecem no dia a dia do detetive particular, que nada mais é que um policial na atividade civil, né? Ele faz quase todas as atividades do policial civil, né? Mas é um detetive que é contratado normalmente para adultérios, localização de pessoas. Então, ele praticamente é um policial particular. E essas características que você apontava aí, que são da sua vivência, que você colocou aqui no livro, você escrevia num papel, você guardava na cabeça, escrevia logo que chegava, quando te dava esse insight, falar, isso aqui cabe num livro. Como é que você se organizava? Eu sempre que tinha esses flashes, assim, eu parava, assim que possível, gravava no celular, ou então escrevia alguma notinha, vou botar essa frase, vou botar esse detalhezinho aqui, e depois desenvolvia esses tópicos, né? Agora, como é que está o retorno aí das pessoas, o feedback? Eu sei que já há retornos, né? Sim, ótimos retornos. Eu já tenho algumas críticas publicadas em blogs literários, né, que falando muito bem do livro, então é muito bom para nós, né? É interessante, que a gente não ganha dinheiro. O autor no Brasil não ganha dinheiro com livro, com exceção dos tops, né? Mas o retorno pessoal, você saber que o teu livro está sendo bem aceito, as pessoas estão curtindo a leitura, estão lendo muito rapidamente, a leitura tá fácil de ler, você tem prazer de ler, não quer parar de ler, não consegue parar. Então, assim, é muito interessante. Até por isso, né, por não dar dinheiro,
você não vive exclusivamente disso, é uma paixão realmente. É uma paixão, você não... Eu espero vender que nem os tops tem brasileiros, né? Mas não, é um prazer mesmo que eu faço. E quem você espera atingir? Você me contava também aqui, tem uma história sua de um primo, de uma pessoa da família, que leu rapidamente. Que é isso que você falou, né? Que acabou de falar. Numa sentada ele leu isso rapidamente. Sua ideia é essa, atingir essas Atingir pessoas? o público em geral, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm aquele hábito de estar sempre lendo. Então, esse meu primo, ele pegou o livro para ler, numa sentada, em 4 horas, ele leu o livro assim, gostei, e eu não gosto de ler, então eu sentei e li tudo. Eu sei que a escolha de uma editora é outro desafio. Como é que foi no seu caso? Foi complicado. Eu tive que pesquisar várias editoras para conseguir um preço razoável. Tem algumas editoras não muito honestas no mercado, que te oferecem mundos e fundos, você vai pesquisar com os autores que publicaram com eles, você vai descobrir que não é bem assim, tem algumas coisinhas por trás. Eu lembrei aqui, você acabou de falar aí de autores, de amigos, de outros escritores. Uma história que eu sei é que o livro tinha 2 finais. Você escreveu 2 finais. 2 finais. Como é que foi essa escolha? Essa escolha eu contei com a colaboração de 2 amigos. Mandei os finais, o livro para eles lerem, saber se estava razoável, e mandei 2 finais, ó, final 1, final 2, escolha aí. Cada um escolheu um, fiquei na sinuca e acabei optando por um final, que é o que está no livro, que eu achei que era mais razoável, vamos assim dizer. Algum ponto do livro tem alguma preocupação a mais? O final, por exemplo. Eu, que sou leitor, gosto de um final que me surpreenda. O final começo eu acho que também tem que te prender, tem que te pegar. Como é que é você, na sua cabeça de escritor? Como é que você começa um livro, desenvolve, termina? Tem pontos assim específicos? Tem ponto específico. O início, você tem que dar para o leitor uma amplitude do que ele vai encontrar pela frente, de que se trata aquele livro. E o final tem que surpreender, né? De uma maneira ou de outra, tem que surpreender o leitor. Então, eu acho que isso que vai prender na leitura do leitor. Ele vai querer chegar no final para saber como é que vai terminar aquele enredo, né? Falando sobre outros autores agora, Lindoberto, quais são os seus preferidos? Você tem as suas listas? Quem que você gosta de ler no dia a dia? Atualmente, eu estou lendo muito Jorge Simenon. É um editor de contos, livros policiais, escreveu muitos, né? Então, eu fui apresentado ele há alguns anos atrás e estou vivendo essa leitura do Jorge Simenon, principalmente o Inspetor Maigret, que é um policial francês, que o Simenon ele existiu e foi... Ele desenvolveu a história a partir dele. Vários casos, né, do Maigret, e eu estou lendo realmente, é muito interessante. E outros? Eu sei também que você está lendo muitos autores aqui de Brasília. Muito Brasília, que é o Daniel Barros, Gilson Vilaça, o Glauber Ferreira. Então, autores novos, nova safra, nova geração, que são bastante interessantes, então compensa a leitura. A literatura policial aqui no Brasil tem esse peso? Vocês estão tentando dar corpo a isso? Eu sei que vários dos que você citou são de literatura policial. Essa turma é boa? É muito boa. Nós temos que trazer para o leitor não só aqueles romances melosos, mas tem que trazer essa parte mais dinâmica, mais policial, mais vibrante, que vai instigar o leitor a ir até o final do livro. Tem público para todo mundo, né? Tem público para todos. Poemas são ótimos. Um deles é o Glauber, que é um poeta excelente. Acabei de ler o livro dele agora há pouco tempo. Muito bom, interessante. Lindoberto, é isso. Obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras, por trazer seu primeiro romance, seu novo livro. E boa sorte. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.